outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: eu já sigo um padrão de reunião do modelo apresentação. Inclusive, eu peguei com Sobral. É um modelo que ele sugeriu e, bom, ele foi com quem eu fechei. Mas eu vi você falando que talvez não seja tão interessante o modelo apresentação, o melhor é uma reunião. Só que é, eu preciso, então, estruturar tudo o que eu passo para a pessoa para esse novo modelo. E, cara, eu estou disposto total a substituir o que eu faço para o que você sugere, porque aí a gente vai mergulhar de acordo com o seu método e a gente vai fundo no seu método, entendeu? Então, depois eu vou te chamar para a gente trocar uma ideia e ver se você consegue me passar alguma coisa, porque é, se já pintar reunião, eu já tenho ali o roteiro que eu vou fazer com aquela pessoa ali, entendeu? Então, para não Exato. deixar correr o risco de chegar no terceiro, no quarto nosso encontro aqui, e para eu ter, se eu já tiver alguma coisa ali para já usar, eu depois eu vou te chamar ali para a gente trocar uma ideia. Legal, show. E assim, não é de fato mudar totalmente. Você vai ver que na metodologia que eu vou ensinar amanhã, você vai conseguir usar a sua apresentação dentro da reunião, entendeu? A sua reunião não vai ser a sua apresentação, mas você vai ter um momento ali dentro, que depois você já tiver feito uma construção com o seu cliente, que a venda ela já está feita, você vai entrar, por exemplo, na parte de entregáveis, você pode mostrar ali a tua apresentação, porque ele já tem aquilo ali estruturado, entendeu? Então a gente vai mesclar esse formato da apresentação, você vai ter sim a possibilidade de usar isso dentro da sua reunião, junto com a reunião. Então vai ter momentos ali que você não vai mostrar a tela, não vai compartilhar a tela, mas tem um momento que você pode sim mostrar também. Você vai ver isso amanhã. Mas me chama também para a gente trocar uma ideia. Ah, então você quer dizer que eu vou sempre fazer essa dinâmica de tiro o compartilhamento e depois volto o compartilhamento. E pelo que eu entendi que você está falando, transformar a minha apresentação numa reunião é simplesmente dar um pouquinho mais de voz para a pessoa conversar comigo, e não só eu falar num bloco muito grande de tempo, né? Exato, exato. Então, antes disso, você Dividir vai ter blocos. ali uma sessão de pergunta e resposta. Na verdade, não vai ser tipo parar de compartilhar e compartilhar. É realmente, você vai fazer a sua reunião e aí na hora da sua proposta, na hora da proposta mais estratégia, né, que a gente chama ali dentro desse roteiro de script, aí você compartilha a sua tela, mostra na tela aquilo ali, você pode usar a sua tela até mesmo para organizar alguma coisa, como um mapa mental com os problemas que ele te passou, aqui é um mapa mental também, né, com o problema que ele te passou, e associar isso à sua proposta em seguida, né? Então, aí a partir disso, né, fiz a proposta, eu paro de compartilhar a tela e volto para minha reunião, né? Volto ali para minha reunião, para a parte de fechamento de fato. Entendi. Aí eu vou mostrar isso ali dentro do script, tem bem nítido. O script eu vou passar para vocês. Cara, é interessante a gente voltar um pouquinho naquela ideia de escola, né? Que a gente fazia apresentação escolar, em que você falar pra gente, olha, na apresentação não coloca muito texto, não coloca muita coisa, tipo, faz uma conversa, bota tópicos, aí você começa a falar, aí você dá liberdade, ó, o que que você acha, fulano? Foi assim com você também? Aí joga umas brincadeiras para o clima ficar mais gostoso, ser uma conversa, e lógico, sempre voltando para deixar eles falar, né? Deixar falar. Outra parte também que eu acho interessante, que acho que poucos players falam, e eu peguei com uma pessoa, foi de apresentar no próprio Minimaster, cara. Já testei isso também, Funciona, porque funciona bem. fica, você bota um tópico, ah, quem sou eu? Aí você começa, tal, tal. Ah, aí você bota um tópico, perguntas. Aí, mais ou menos assim. Se você Exato, explica exato. Funciona também. bem. Tipo, quando você comba isso, por exemplo, né, no meu formato de reunião, eu vou fazer isso lá na etapa 4 que é a etapa de apresentação da solução. Então, antes eu mapeei os problemas, porque eu só consigo falar a língua do cliente, cara, a partir do momento que eu sei o que ele quer. Então, eu preciso entender, né, na parte de perguntas. Amanhã a gente vai aprofundar muito nisso, mas eu preciso entender onde ele está, onde ele quer chegar e o que que impede. A partir do momento que eu consigo entender onde ele está, onde ele quer chegar e o que que impede, eu tenho informações com quanto ele pode investir, quanto ele já investiu com outras agências, quanto ele gasta para fechar um cliente. Então, a partir disso, eu já sei, pô, se ele quer fechar mais 30 clientes, eu sei quanto ele gasta para cada um, eu já consigo fazer conta do investimento em mídia. Então, eu estou usando essa etapa 3, né, que é a minha etapa de perguntas, para mapear, cara. Na hora que eu mapeio, eu consigo fazer uma oferta perfeita que vai
combinar com o que eu tenho de informação, entendeu? Porque se eu não tiver essas informações, eu vou fazer uma proposta e ele pode ou não querer ela. Mas quando eu tenho todas as informações e eu faço uma proposta que comba, tipo, a única opção dele é querer, porque ela comba totalmente com as necessidades, com o momento, com o orçamento, com tudo que ele me passou, entendeu? É a luva na mão dele, né? Qual que é as três Ex- perguntas-chave que tu falou? Onde ele Exatamente. está? Onde ele está, onde ele quer chegar e o que que impede, né? Então, todas as minhas perguntas, nisso eu consigo fazer várias perguntas, né? Variando dessas três vertentes. Eu consigo fazer várias perguntas. Eu posso saber quanto que é o custo do produto, quanto que ele precisa vender para bater a meta, quanto que ele vende hoje desse produto, né? Onde ele está, não é só quanto ele fatura, é quanto ele vende desse produto, qual que é o ticket médio do produto. Ah, ele faz 50 vendas de R$ 200, ele está faturando 10 mil. Ele faz 100 vendas de R$ 500. Ele está faturando 50 mil, né? Ele quer faturar 100 mil, então ele quer fazer mais 100 vendas de R$ 500, né? Então eu consigo já criar isso aqui para eu criar uma proposta que combe com isso de fato, inclusive o valor de investimento em mídia, né? Porque um exemplo que eu gosto de dar é um aluno uma vez que entrou para a comunidade, aí ele estava falando, ah, não, não tô fechando cliente e tal. Cara, o cara tá fazendo uma reunião com uma estética gigante, e ele recomendou ela investir R$ 10 por dia em anúncio e ela não fechou, claro. Por quê? Porque ela já vinha de uma empresa que ela investia R$ 3.000 por mês e ela não estava tendo resultado, cara. Tipo, como que eu vou falar assim, não, você vai passar a investir agora R$ 500, R$ 400 e você vai ter resultado. Tipo, ou seja, ele nem mapeou, né, quanto que essa empresa investia em anúncio já, se ela já estava rodando ou não, né, quanto que ela já está investindo, o que que aquilo está gerando de resultado para ela. Então, se eu fizer um orçamento ali que não faça sentido para um cliente que já vem de outras agências, como é o caso do alto nível de consciência, num funil, cara, ele não vai fechar, né? O investimento em mídia, se eu falar muito pouco e ele já investir mais, ele não vai fechar. Então eu tenho que ter todas essas informações antes de eu fazer a minha proposta, porque depois que eu fizer, não tem mais volta, entendeu? Eu lancei a proposta, não tem mais volta. Mas por isso que nas perguntas eu vou pegar todas as informações, eu vou tirar todas as dúvidas para eu conseguir de fato fazer uma proposta sem erro, entendeu? Que não tem um erro ali, cara. Ela bate de fato com o que o cliente falou. Trabalha com os dois modelos, o primeiro de apresentar duas reuniões ou uma? Eu sempre tento fechar em uma, tá? O único caso onde eu não fecho em uma é onde o cliente mesmo fala, né? Então o cliente já começa a falar dentro da reunião, ah, você vai montar uma apresentação para me mostrar na próxima reunião, né? Cara, monta para mim uma proposta, né? Então se o cliente falou esse tipo de coisa, aí eu já nem tento fazer na primeira, né? Eu já marco a segunda de fato. Porque às vezes precisa de um sócio, às vezes tem um processo mais longo, né? Alguns nichos você vai fechar ali muito mais rápido, outros você vai ter um processo mais longo, tipo colégio. Cara, é muito difícil fechar num colégio de primeira, sabe? Normalmente tem duas reuniões ali no mínimo, né? Advogado, cara, você não vai fechar com um advogado na primeira reunião. O cara que vai querer olhar um contrato, ele vai querer editar o seu contrato, ele vai querer mexer nas coisas, então não tem como, entendeu? Então cada nicho tem as suas peculiaridades. É o que eu mais pego aqui, a gente fala, qual que é o preço? Qual que é o valor? Nada quer saber o valor, não quer nem saber o que se trata. Qual que é o preço? Para mim, é o meu maior, o X hoje. Cara, isso aí tá associado com a qualificação do público, tá? Às vezes você tá tentando vender para um cara que preço é muito importante para ele, entendeu? Então, pegar um público mais qualificado, um público com um nível de consciência maior, né, que ele quer entender realmente o projeto, cara. O preço para ele, se ele gostar do teu projeto, não importa. Se o projeto atender a necessidade dele, não importa, ele vai pagar, entendeu? Se ele vê que aquilo ali vai ser lucrativo para ele, ele vai pagar. Mas para isso você tem que ter a pessoa certa na sua frente, porque se for uma pessoa, por exemplo, um negócio ele tá numa situação difícil, cara, tudo que vai importar é o preço. A primeira coisa que ele vai perguntar é o preço. Então, quando vinha assim, eu já meio que considero desqualificado. Exatamente. A probabilidade você tenta levar para reunião e conduzir, caso aparentemente seja qualificado, mas aqui isso é um indício do que o teu lead é desqualificado. Pô, show de bola, cara.